queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste dia 14 de outubro, segunda-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Queremos refletir hoje um pouco a partir do Evangelho que a liturgia nos propõe, a saber, o texto de Lucas no capítulo 11, versículos 29 a 32. Trata-se, antes de mais nada, de um evento na chamada Seção do Caminho. Jesus que caminha em direção a Jerusalém e aproveita esse caminhar de forma pedagógica para ensinar a seus discípulos e à multidão diversos mistérios acerca do reino de Deus. Ora, o Evangelho de hoje tem como conteúdo principal uma constatação que Jesus faz diante daquela geração ou dos seus interlocutores. Jesus, embora realize diversos milagres, prodígios, curas, sempre é criticado. E embora ele tenha feito alguns exorcismos de uma forma especial, há um pouco tempo atrás da narrativa, ele teve sua atitude, sua ação libertadora atribuída a Beelzebul, príncipe dos demônios ou líder dos demônios. Quer dizer, no fundo, há corações endurecidos que não querem se curvar à ação salvífica de Jesus Cristo. E por isso, por mais que ele se revele como Messias portentoso em palavras e obras, ele se depara com a resignação, com a dureza do coração humano. E por isso faz a constatação: como esta geração é má, esta geração é perversa. Busca sinais constantemente, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. É muito interessante perceber a condição que se coloca aqui para crer. Os sinais como condicionantes para a fé. E isso, sem dúvidas, é muito atual. Porque muitos são aqueles que colocam também a sua fé na necessidade ou na exigência de um sinal, de um milagre, como se a nossa fé estivesse a depender necessariamente dos milagres que Deus pode nos oferecer ou nos dar. E por vezes, inclusive, os conteúdos de nossas pregações em nossas diversas comunidades se tornam apenas os milagres que Jesus pode oferecer. Nada contra os milagres, mas nós temos que entender que o conteúdo da nossa fé não são meramente os milagres, mas é a pessoa de Jesus Cristo. É a Ele que nós buscamos, é nele que nós cremos, com ou sem milagres. E é por isso que Jesus se coloca, de certa forma, contrário a realizar sinais ou milagres que queiram apenas sanar algumas curiosidades. Esta geração pede milagres ou sinais não é simplesmente porque quer crer. Afinal de contas, vários sinais estão sendo realizados por Jesus. Mas no fundo sempre há um desejo de criticar, sempre há um desejo de duvidar. E aqui nós precisamos entender, também nos nossos tempos, muitos são aqueles que colocam a sua confiança justamente na presença, na realização do milagre. E cá para nós, crer na presença do milagre é muito fácil. O difícil mesmo é crer na ausência do milagre. Quando as nossas expectativas parecem não ser alcançadas. Quando o silêncio se faz presente diante das nossas dores. Nos momentos de cruzes, quando nós precisamos dar o nosso testemunho até a última força. É aqui justamente que nós precisamos comprovar a nossa fé. Portanto, irmãos e irmãs,
o sinal, o milagre não deve ser para nós uma exigência para que creiamos, mas é muito mais uma consequência da nossa fé. E nós devemos buscar a Cristo como elemento principal daquilo que nós acreditamos. Ora, o autor sagrado ainda nos recorda que a rainha do sul virá no julgamento para condenar aquela geração, porque ela teve um movimento de ir ao encontro daquele que era menor do que Jesus Cristo. Ou mesmo as cidades antigas que foram destruídas, seus habitantes se levantarão contra esta geração, porque está diante deles quem é maior, quem é o maior na história, na economia da salvação. E mesmo diante do Cristo Jesus, endureceram o seu coração. Portanto, irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje nos convoca a uma fé que não exige provas de Deus, mas que se coloca num caminhar constante, compreendendo que nós cremos nesse Deus independentemente se vemos ou não os seus sinais, os seus milagres, pois o maior de todos os sinais já foi nos dado, que é a ressurreição. É esse o sinal de Jonas, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, assim também Jesus ficará 3 dias velado sob a morte, mas no 3º dia ressuscitará em favor da humanidade. É este o grande sinal que Deus faz em favor da humanidade para comprovar o seu amor, o seu desejo salvífico. E é justamente aqui que precisamos permanecer. Tenhamos cuidado, porque hoje, infelizmente, os milagres se tornam quase um elemento de propaganda e às vezes até mesmo uma falsa propaganda. Venham para cá que você vai ver Jesus, que você vai ver os milagres, que você vai ver isso. Mas nós precisamos permanecer em Cristo, com ou sem milagres. É nele que nós colocamos a nossa confiança. Se o milagre vier, glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Mas se o milagre faltar, mesmo assim nós acreditamos. E como a Virgem Santíssima, permaneceremos de pé diante do crucificado, mesmo na ausência dos sinais. Porque o maior de todos os sinais, aquele que de fato sustenta a nossa fé, é a ressurreição de Jesus Cristo, que aponta para a nossa ressurreição, a nossa grande esperança. Que Cristo Jesus nos ajude a vivenciar uma fé autêntica, uma fé marcada por uma compreensão adulta da nossa relação com Jesus Cristo e com o próprio Deus, a qual não exige sinais para acontecer. Que Cristo Jesus nos ajude a caminhar nesse mundo, crendo constantemente em sua presença ressuscitada e ressuscitante.